Oi, meu nome é Murilo, tenho 19 anos. Meu nome é Júlia, tenho 18 e a Pascoal chamou a gente para responder algumas perguntas sobre o nosso relacionamento em prol do mês das vocações. Bom, a gente começou a namorar há 4 anos e 9 meses, mais ou menos. E a gente se conheceu ali na paróquia mesmo. Nossos pais fazem parte do movimento de casais e mesmo frequentando ali há bastante tempo, a gente nunca tinha parado para se conhecer e conversar. E aí no meio das reuniões, o Murilo me chamou para conversar, me chamou no Instagram também. E a gente foi se conhecendo ali durante uns 8 meses até começar a namorar. E desde o começo do relacionamento, os nossos pais sempre foram muito importantes, porque eles sempre apoiaram a gente desde o comecinho, né? E desde então a nossa caminhada tem sido muito boa, de muitas alegrias, mas também de muitos desafios e principalmente de muito aprendizado. Sim, acho que aprender a lidar com o outro é muito importante, assim, nesse começo, né? Porque nós somos pessoas diferentes, então não adianta, né? A gente tem que aprender a lidar, a conversar. Isso leva também ao nosso conselho, né? A gente tem como um dos principais, né, conselhos é o respeito, o diálogo, né, e a maturidade também. Acho que como a gente começou a namorar já muito novinhos, a maturidade ali, a conversa sempre foi muito importante para prosperar mesmo, assim. Não tem fórmula secreta para você ter um relacionamento duradouro, saudável, enfim, mas acho que tendo, né, esses três pilares, acho que é muito importante para até, né, estabelecer esses limites, né, entre um e outro e ter um relacionamento saudável. Bom, e a última pergunta que nos mandaram é qual que é o nosso objetivo daqui pra frente, né? Acho que o objetivo desde o começo do relacionamento sempre foi, e acho que sempre será, unir nosso relacionamento a Deus. E com isso, né, a gente conseguiu formar uma família em Cristo. E é isso. Muito obrigado pelo convite, agradeço a Pascom, né? E um beijo! Deus abençoe. Boa noite, eu sou o Matheus. Eu sou a Silvana, ou Sil. A gente somos noivos da comunidade Santa Bertila e a gente vai falar um pouquinho sobre vocação, né? É meio estranho falar de vocação matrimonial quando a gente ainda é noivo, mas é a última etapa antes de casar. Assim, tá pela boa. É que nem o atacante antes de fazer o gol. É só pôr pra dentro é gol. Pra gente, esse processo todo, né, de se conhecer, namoro, noivado, tem sido bem interessante. A gente namorou 2 anos. 2 anos. A gente já tá noivos há um pouquinho mais de um ano. 1 ano e pouquinho. Um ano e pouquinho. Uhum. E é um momento de aprender a se conhecer. O namorar, o noivar, é um momento em que você e a sua pessoa, o seu noivo, a sua noiva, vocês vão se conhecer, vocês vão entender se de fato é para vocês essa vocação, se de fato vocês querem constituir uma família, se faz sentido juntos seguirem até o fim da vida. Pra gente foi bem interessante porque são histórias bem diferentes. Sim, como a gente chegou até aqui foi de formas bem diferentes. Pra mim, eu tive um pouco de dúvidas no início entre vocações. Pra mim, eu sentia que tinha um chamado de Deus, sentia que eu tinha que servir de alguma forma, mas eu só via a diferença entre vida religiosa e vida matrimonial. Pra mim era um ou outro. Então, eu só fui entender de fato que poderia ter ali, continuar a servir e ter uma vida matrimonial ao mesmo tempo, isso há muito pouco tempo. Então, é de fato um processo de você ter conhecimento de si mesmo, conhecimento da sua vocação. Para mim, eu tive que dar os meus passos, seguir o que Deus queria, onde Deus queria me levar. Eu não sou daqui, eu era do interior do Rio. Vim para Curitiba em 2016, então teve todo um processo de sentir que Deus queria me levar para algum lugar, queria que tivesse dando passos. Enquanto eu não tinha certeza da minha vocação, eu simplesmente segui o que ele colocava o de direcionamento para onde eu tinha que ir. Foi o que me trouxe até Santa Bertila, foi o que me trouxe a conhecer o Matheus, a minha vocação. É meio louco, porque pra mim, eu sou de Curitiba, sempre na nossa comunidade, sempre Santa Bertila. Eu dei meus perdidos, que é um bom tempo afastado, mas eu voltei depois de muito tempo. E pra mim sempre foi muito claro que assim, que eu não seguiria caminho religioso, que não seria pra mim ser um ministro ordenado, não era pra mim seguir o caminho de ser um religioso, um irmão
Ignora pra mim nesse sentido. Seguir o caminho matrimonial, então. Encontrar uma parceira, fazer uma família, ter filhos, seguirem juntos até o fim da vida. E não só ter filhos, né? Porque o matrimônio também, como você estava falando, é mais do que isso. Se espera-se sim que se floresça, que tenham filhos, que ensine-os a viver, que propague para eles a fé, que eles aprendam, mas também que a gente continue servindo uma comunidade, que a gente tenha amigos, que seja mais do que só os dois. Que agora daqui pra frente não é apenas fazer família, é de fato servir juntos, seguir uma missão juntos, o que é muito mais leve, muito mais fácil, floresce muito mais. É muito mais tranquilo os juntos do que cada um com uma missão separada. Isso a gente descobre bastante. Quem pediu quem em casamento? Eu não faço ideia dessa resposta. Porque essa é uma história bem louca. Basicamente a gente marcou uma data, eu falei assim, Silvana, a gente tem tal dia, a gente vai fazer um negócio especial. E tava meio que na cara que eu ia pedir ela em noivado, que ela ia me pedir em noivado. Assim, era aquele tipo de coisa que não tinha como esconder mais. A gente não sabe nem quem pediu quem, porque a verdade é que foi bem mútuo. Exato, foi tipo, vamos casar? Não foi tipo, Silvana, você me aceita como seu noivo? Ou Matheus, você me aceita como seu noivo? Não, foi tipo, pedido nesse quarto, exatamente nesse local, e depois a gente saiu pra jantar. Basicamente, foi um negócio muito louco. Como a gente soube que ia passar o restante da vida juntos. É pra isso que serve o namoro. Por isso, você precisa conhecer a pessoa. Desde o início, tipo, um namoro é feito pra terminar. Então, ou termina pra casar... Exato. Ou termina pra terminar de verdade. Exatamente. Porque a pessoa não é a pessoa certa. É realmente se conhecer a outra pessoa. E é realmente nesse sentido, conhecimento interno e conhecer a pessoa também. Porque é uma via de mão dupla. Você não entra em um relacionamento para se fazer feliz, mas para fazer o outro feliz. Exatamente. Para que os dois juntos se completem. Então é muito mais no sentido de aquilo que você doa no relacionamento do que aquilo que você recebe. E é interessante também que eu já tive outros relacionamentos que não tiveram Deus no meio. E isso é um ponto muito importante. Quando você se sente numa intimidade com Deus e se sente bem sozinho, só você e Ele, você tem que estar com alguém, escolher alguém que não te tire desse meio, que você continue sentindo essa intimidade e que a pessoa também sinta e tenha Deus ali naquela relação. Seja o 1 mais 1 igual a 3. E isso foi, tipo, é o ponto mais importante de você se sentir você mesmo, de você se sentir em casa, de não tirar essa relação que você tenha com a sua intimidade ali com Deus. Então, isso é o ponto, assim, que deixa mais certeza no coração, acho que de tudo. Então, o que a gente espera pro futuro? Bom, a gente espera que em maio do ano que vem a gente esteja casado, que o nosso apartamento esteja pronto, a nossa reforma, Amém. Que já esteja mobiliado, que muitas coisas tenham sido resolvidas. Então, esse ano tá sendo bem louco. E mais do que tudo isso, a gente espera que daqui pra frente a gente possa servir junto e se apoiar, deixar a vida do outro um pouco mais fácil, não apenas a sua própria felicidade, mas deixar a vida do outro um pouco mais simples, mais fácil, dar apoio. E o foco de tudo isso, o foco de toda a vida é ir para o céu. Exatamente. A Facilitar. gente caminha junto para chegar no mesmo destino. Tem gente que brincar, unidos até que a morte separe. Não, é unidos para sempre. Você quer rever essa pessoa depois, você quer reencontrar no céu, é o nosso destino. E o que eu diria para quem vai seguir essa vocação, quem quer seguir o matrimônio, constituir família? Confie, simplesmente confie. Você pode não ter certeza, pode não estar certo ainda do que é a sua vocação, e muitas vezes só vai descobrir isso depois de dar passos, depois tem uma trajetória, né? Você vai ouvindo o plano de Deus, vai sentindo para onde tem que ir, ou de ter que continuar no mesmo lugar como foi o do Matheus, ou o que Deus quer fazer na sua vida. E durante isso, conforme você for dando passos no escuro, você vai descobrindo que de fato qual é a sua vocação. Então as coisas você não pode esperar ter essa resposta para dar os passos que ele quer. Exato. É um dar processo. tempo ao tempo, é um processo. Você realmente tem que se conhecer, se permitir conhecer melhor, ter mais intimidade com Deus, ter mais intimidade com a pessoa com quem você namora, com quem você está se relacionando. E o tempo faz as coisas serem naturais. O namoro é um processo natural. O noivado ele surge de uma forma natural depois de um namoro. O casamento vem de uma forma natural. A família vem de uma forma natural. Se você e o seu relacionamento, a sua noiva, o seu noivo, vocês se relacionam de uma forma natural, vocês vão ir se conhecendo tranquilamente. Vai ser um processo de uma caminhada muito bonita juntos. Olá, meu nome é Elton. Eu sou a Letícia. Nós estamos casados há 3 anos, nos casamos no dia 9 de junho de 2019. Já estamos há 8 anos juntos, né, entre namoro e casamento. E a gente foi convidado para responder algumas questões sobre vocação. Vamos lá?
Vocês sempre souberam que queriam se casar? Quem pediu em casamento? Eu diria que sim. Eu sabia que eu queria ser um pai de família, ter meus filhos, né? Quando a gente começou a namorar, a gente já sabia que a gente namora para conhecer a pessoa e para se preparar para o casamento, perceber se é aquela pessoa ou não. E eu diria que desde o começo do nosso relacionamento, eu diria que eu já sabia que eu queria casar. Mais novo ainda tinha aquela dúvida de qual vocação seguir, cheguei a fazer encontros vocacionais para ver se seguia como um sacerdote ou não, mas acabei optando pelo casamento. Nós somos aquele tipo de casal esquisito que quando começa a namorar já na primeira semana fala, meu sonho é casar, né? Que normalmente assusta muitas pessoas, mas realmente no nosso relacionamento a gente sempre deixou muito claro, né? Tanto para nós quanto para as outras pessoas que se não fosse um com o outro, o nosso sonho era casar de alguma forma. Né? E realmente a gente sempre foi uma conversa muito tranquila, muito clara no nosso relacionamento, né? Não do tipo, não, semana que vem vamos casar e tal, mas realmente a gente dava continuidade nesse namoro no sentido de que um dia casaríamos, né? Um dia chegaríamos ao matrimônio. Então realmente sempre partiu muito dos dois que queríamos casar. Né? Como seria o casamento, quando seria, isso foi acontecendo durante o relacionamento. Mas tanto que o nosso pedido de casamento propriamente dito não foi bem um pediu o outro, foi uma surpresa. A gente já falava bastante e resolvemos noivar um dia. Então daí nesse dia a gente fez um pedido de casamento quase de mentira, né? A gente já estávamos noivos e saímos um dia para ter esse marco do noivado. Né, que daí fomos só nós dois e fomos ao jantar num lugar legal e tal, mas realmente não houve tipo um pedido surpresa de noivado, a gente já estava noivo. O que vocês esperam que essa vocação se torne no futuro? Claro, como todos os casais que se casam, a gente espera constituir uma família, né? Termos a nossa família, já somos uma família, na verdade, né? Mas queremos ter filhos, queremos construir um futuro juntos, né? Como todo jovem sonhador, a gente tem planos de ter a nossa casa, de construir a nossa vida, e a gente aos pouquinhos vai correndo atrás disso, né? Realmente, e até interessante porque uma das coisas que você tem que concordar para casar dentro da Igreja Católica é aceitar os filhos que Deus enviar, né? E desde o nosso namoro a gente já falava assim que a gente queria ter uma família, né? Uma família numerosa, que a gente gostava de crianças, assim. Então eu diria que realmente o próximo passo pra gente, além de, claro, ter uma casa própria, ter esses outros sonhos aí, é receber esses filhos, né? Aumentar a nossa família. Isso a gente está na expectativa aí. Entre a vida de noivos e a vida de casados, qual a maior diferença? Eu diria que a principal diferença para a gente foi a bênção sacramental. Claro, tem todas aquelas mudanças, né? De você começar a morar junto, dividir a casa, compartilhar a rotina. A gente já estava namorando há 5 anos antes da gente casar e se mudar, mas o sacramento fez bastante diferença pra gente. Você chamar Jesus para fazer parte desse relacionamento, ser algo assim que é realmente oficial, que Deus está ali literalmente presente. Isso que é o sacramento. Antes a gente se amava, antes a gente tinha planos, antes a gente se apoiava, mas a partir da cerimônia, a partir do sacramento para frente, a nossa união, a nossa paz, a nossa segurança, né, e esperança no futuro foi algo que era muito mais forte. Assim, a gente se sentia muito mais revigorado para essa missão. Sim, e a gente conversa muito com os casais que são amigos nossos, né, e tal, principalmente os que estão se preparando para o casamento. E a gente sempre brinca, assim, né, que antes da gente casar, até o período dos nossos preparativos para o casamento, muitos milagres aconteceram, tipo, para que o nosso casamento acontecesse. E a gente brinca que foi assim, a gente sair do casamento, chegar em casa,
a gente, tipo, já estava numa postura diferente, já conversava diferente, a sensação é diferente, realmente, de você ser um só. Não era novidade pra ninguém, assim, nem pra mim, nem pro Elton, que quando a gente casasse, a gente ia ter que ouvir do padre, né, que agora éramos uma só carne e tudo mais, e realmente é assim que você se sente. A segurança do ser um só, a segurança do pra sempre, ficou muito claro pra gente, assim, é uma coisa muito presente na nossa casa, assim, né, a gente brinca às vezes, né, que tipo, eu e o Elton é a mesma coisa, se resolveu uma coisa comigo, resolveu com os dois, mas não, realmente, é essa segurança de que, tipo, você tem uma outra parte sua, assim, em outra pessoa. Realmente, são coisas assim que só da nossa fé mesmo. E claro, os problemas pré-casamento, assim, de personalidade, disso, daquilo, não resolve da noite para o dia. A gente vai trabalhando, a gente vai buscando ajuda, conversando com pessoas, né? Isso, o casamento, ele não muda os nossos defeitos, não muda nada dessas coisas que a gente tem que trabalhar. Mas o que o casamento faz, né, é dar essa força para conseguir lutar, para conseguir seguir em frente, para conseguir, né, não desistir um do outro, né, buscar ser cada dia uma pessoa melhor. Esse eu acho que é a principal diferença do quando éramos noivos para quando era casado. Qual conselho vocês dariam para quem ainda não sabe qual vocação seguir? Conselho realmente é complicado, né? Não é muito seguro você dar conselhos nessas coisas, mas uma coisa que a gente sempre dá é o testemunho nosso, né? Meu e do Elton. A gente não esconde de ninguém que realmente a gente sempre teve a certeza de que queríamos casar, né? Claro, namoramos antes também outras pessoas e tal, e sempre foi muito claro para nós que a nossa vocação era para o casamento. O que a gente sempre orienta, né, principalmente que a gente convive com pessoas que têm outras vocações, né, que se descobrem outras vocações, é não ter medo, né? Então, assim, não ter medo de se jogar no teste da vocação, assim, não tô falando para você casar várias vezes para ver se é isso mesmo que você quer, mas não ter medo do namoro, realmente, de buscar orientação com um padre, se é isso que você quer, se você às vezes está na dúvida se o seu sacramento é o do matrimônio, tentar fazer um retiro vocacional, tentar fazer um encontro de namorados, um encontro de jovens e tudo mais, para que realmente você consiga experimentar na simplicidade o que são as vocações, conhecer, conversar, realmente a importância de se ter um diretor espiritual que saiba realmente conversar com você, que você se sinta íntimo para levar essas dúvidas e realmente não ter medo de conversar com Deus, de estar aberto, né? Porque realmente a vocação é o caminho para a sua santidade, é o caminho mais fácil que Deus escolheu para você, para que você possa chegar à santidade. Então, realmente não ter medo. Claro, não é um caminho fácil. É um caminho, tipo, cada vocação, cada caminho tem os seus cruzes, tem os seus sofrimentos, mas se Deus te deu esse caminho, Ele propôs esse caminho para você, é porque Ele sabe que é uma cruz que você consegue carregar, e é um caminho de muitas bênçãos também. Então, realmente não ter medo. Conversar com Deus, perguntar para Ele, Senhor, é esse mesmo esse caminho para mim? Ou eu tenho dúvidas, né? Me mostra a pessoa para que possa me orientar, para que eu possa tirar as minhas dúvidas, para realmente eu poder caminhar no caminho que o Senhor escolheu para mim. Essa questão de você conhecer o que são as vocações, né? Você estudar, você saber como que é a vida de casado, a vida religiosa, a vida sacerdotal, é algo muito importante para você decidir, né? Porque senão você também pode entrar numa vocação achando que é uma coisa e quando vê não é nada daquilo. A única maneira da gente evitar isso é conhecer. Então, não se levar muitas vezes também para um exemplo ruim que você teve, assim, tipo, um casamento que você acompanhou e não deu certo, ou uma pessoa que entrou na vida religiosa, sacerdotal e acabou não gostando, tal. Mas conversar e ver com aquelas pessoas que os bons exemplos, né? O que deu certo, por que deu certo, né? Se aquela pessoa mudaria, se aquela pessoa gostaria de ter feito algo diferente. Conversar, se informar, para você poder fazer a decisão mais acertada. Se perguntassem para mim, particularmente, né, o que eu acho do casamento, eu sei que ele não é para todo mundo. Eu sei que, tipo, nem todo mundo tem essa vocação realmente de constituir uma família, de ser um com uma outra pessoa.
Mas se você entra no casamento sabendo o que é, sabendo o que esperar dele, né? E tendo feito uma preparação adequada para isso, eu diria que é a melhor escolha que você pode fazer para sua vida, se essa realmente é a sua vocação. E é isso. Obrigado. Obrigada. Olá, eu sou o Fabiano. Eu sou a Suzana. Estamos no mês de agosto, o mês das vocações, e vamos falar um pouquinho sobre o nosso matrimônio. Em Gênesis 2, versículo 24, está escrito que o homem deixaria seu pai e sua mãe para se unir a uma mulher, formar uma só carne. A nossa caminhada até aqui não foi tranquila, teve seus sonhos, teve seus apertos, teve suas dificuldades, mas a gente continua aqui juntos, persistindo e um dia de cada vez. Então, aos jovens que estão pretendendo buscar um matrimônio, eu aconselho que sigam. Essa vocação é maravilhosa. Vocês vão se unificar juntos e com isso concretizar o sonho de Deus, que é a família. Qual foi o melhor momento do nosso casamento? Os nossos filhos. Os nossos filhos, que é a recompensa maior do matrimônio, é a formação da família. E nossos planos para o futuro é envelhecer juntos, né, mano? E vocês querem saber por que nós estamos assim, todos elegantes? Essa resposta é só no próximo vídeo. Tchau, tchau. Especificamente sobre o nosso. O nosso, Então tá, primeira pergunta. Como foi a caminhada de vocês até esse momento? Foram 5 anos, né, desde que a gente se conheceu, começou a namorar. A gente se conheceu e já começou a namorar meio que instantaneamente. Sim. E em todos esses 5 anos a gente sempre tava certo, né, que a gente queria se casar. Sim, a gente, até a aliança, assim, a gente já usava na mão esquerda, não, porque vou casar. Porque a gente não tá noiva ainda, mas a gente sempre via o nosso namoro como uma caminhada pro matrimônio. E isso, a gente tava até conversando agora um pouquinho antes, foi muito crucial nos nossos momentos difíceis. Porque como a gente tava namorando, não, sei lá, sem Não algum só por propósito, namorar, só por não namorar, só pra ver só onde porque a é gente que ia se dar, gosta, a gente via os nossos problemas e sabia que tinha que arrumar uma solução. Porque se a gente quer continuar junto, a gente tem que resolver. Se é uma coisa que incomoda o Vini, é algo que a gente tem que resolver, porque senão vai passar o resto da vida com isso. Terminar nunca foi uma opção. Exatamente. Né? Porque a gente sempre quis o casamento, a gente sempre sonhou em ter filhos. Então, o nosso foco sempre foi o matrimônio. E agora a gente já realizou isso. Realizou, né? E, no caso, foram 5 anos daí que a gente se conhece, mas foram 2 anos de noivado? Um ano e meio faz de 2 noivado? anos que a gente tava noivo. Por aí. E desde a decisão do noivado, que a gente decidiu que a gente ia casar, que vieram as maiores dificuldades, né? Que a gente teve as maiores dificuldades e teve que arrumar as maiores soluções. Sim. Porque, justamente, quando a gente estava decidido, assim, até o noivado a gente já sabia que a gente ia casar, mas quando a gente decidiu de verdade que a gente ia casar, aí sim foi bem diferente. Sim. E também teve muito da nossa relação com Deus. A gente se conheceu na igreja, a gente compartilha da mesma fé, sempre foi no grupo de jovens juntos. Acampamento. E também a gente fez o retiro de namorados, né? Uhum. E lá a gente teve mais noção, assim, do que é isso, sabe? Que pra gente estar junto, a gente também tem que estar junto com Deus. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se aproxima, que é tudo interligado, assim. Então isso foi muito importante também, a gente ter Deus na nossa relação e a nossa fé também. A gente sempre foi de rezar junto todos os dias, rezar um pelo outro. Então foi muito importante também. Bom, a segunda pergunta é o que a gente quer dizer para quem quer se casar. O que a gente diria para quem quer se casar? E eu diria que casar é muito bom. Casem. Sim, muito ótimo. legal casar. Uhum. Mas, né, dando mais detalhes, toda a preparação pro casamento, desde que a gente decidiu que a gente ia casar e marcou data, tudo, fazer o curso de noivos, organizar as coisas da igreja, correr atrás da documentação, que a gente teve que correr atrás dos nossos batistérios, e tudo isso eu, pelo menos, vejo como prova de amor mesmo, prova do meu amor pela Gé e do amor dela por mim.
Porque o curso de noivos até que foi bem tranquilo, né? Foi bem Foi fácil muito da legal. gente fazer, foi muito legal. Tipo, a gente faria assim, de graça, assim, sem precisar. Mas a parte de correr atrás da documentação foi bem difícil. A própria organização do casamento, se você já vai fazer alguma Uma comemoração festa, depois. alguma coisa depois. Também tudo isso é muito difícil. Mas é justamente, tipo, a partir do momento que a gente decidiu que a gente queria casar, a gente aceitou tudo isso junto. E por mais que foi difícil em todos os momentos, a gente encarou. A gente não porque deu pra valia a trás. pena, né? Exatamente. E outra coisa, é muito sobre deixar nas mãos de Deus, colocar isso em oração. Se você já tem essa vontade, se vocês, né, já têm essa vontade, colocar muito em oração, pedir muito discernimento, porque quando é a vontade dele, as portas se abrem, as coisas vão, né, elas têm um caminho já sonhado por Deus. Então, por isso, precisa pedir muito discernimento. Nossa, tudo é por ele, assim, quando a gente olha pra trás, em algum momento, Deus colocando no nosso coração, vai ser fácil. Fica tranquilo que vai ser fácil. E Fácil, tipo, não foi, mas tudo foi no caminho certo, da forma certa. Então, é muito sobre ele, assim, sobre envolver muito ele também nesse processo de querer casar, tanto nas coisas da casa, como no próprio casamento em si, né? Como foi o casamento? Qual foi o melhor momento? Bom, vou falar primeiro, tá? Porque eu tenho esse direito. Pra mim, o melhor momento foi quando Você a noiva chegou chegou. Quando a noiva finalmente chegou na igreja. E a gente pôde finalmente iniciar a cerimônia. Foi assim, um momento de um alívio muito grande, uma quebra de tensão muito grande. Foi assim, foi realizador. Era pra dar tempo de você desistir. Mas o melhor momento, assim, não dá pra dizer qual foi o melhor, porque pra mim todos os momentos foram maravilhosos. É difícil eleger um como melhor. Mas eu acho que um dos melhores foi quando a gente, ou pelo menos quando eu, comunguei. Porque, né, a gente já tava um pouquinho mais de um ano sem comungar. E daí, finalmente, ter comungado depois desse tempo todo. E justamente poder comungar por uma coisa tão legal, tão grandiosa que é o casamento, foi assim, bem legal, foi bem bom. Ai, pra mim, todos os momentos também foi tudo maravilhoso. Entrar na igreja foi incrível, ver nossos familiares e todo mundo chorando, o Vinícius chorando. Ai, foi lindo, assim, e as músicas, tudo foi se encaixando, assim. Mas acho que o melhor momento, assim, foi quando eu cheguei do teu lado e me dei conta, nossa, a gente tá casando. Nossa, foi incrível, assim, tipo, nossa, eu tô vivendo isso, eu tenho que aproveitar muito isso, porque não vai acontecer de novo. Então, claro que tem as fotos, né? Foi muito, muito legal. E outro momento também que foi, nossa, incrível, foi finalmente poder comungar de novo. Nossa, a gente não dá valor pra comunhão Até tanto. perder. Até você não poder. Até não poder nossa, faz muita falta. Então, foram esses melhores. E outro momento que também foi bem legal foi a gente sair da igreja junto. Ai, foi ótimo. Porque foi, assim, a entrada foi muito legal, entrar junto com a minha mãe, ver ela entrar com o pai dela. Mas a gente poder sair junto, um do lado do outro, com os nossos pais, casados, com os nossos pais, os nossos padrinhos, todo mundo lá fora esperando a gente muito feliz. E a gente poder sair junto de dentro da igreja, foi bem legal. Finalizar esse momento, né? E o que a gente espera pro futuro? Filhos. Filhos. A nossa família. A gente sempre sonhou muito com tudo isso já, né? Então, continuar nos nossos planos. A gente se ligou nesse tempo também que tudo que a gente não quer ter filho já, né? Não espera, pelo menos. Então, toda essa construção da nossa casa, enfim, a gente já tá se preparando pra chegada deles, de certa forma. Então... A conclusão da nossa faculdade, a mudança nas carreiras. A própria carreira, o trabalho, para que a gente possa construir isso para eles. Então a gente sente que já... Mudança nas carreiras. A própria carreira, o trabalho, para que a gente possa construir isso para eles. Então a gente sente que já tá preparando o ninho, assim, sabe? Porque a nossa união, assim, já tá certa, então. Exatamente. E agora o que nos resta é sonhar com a nossa família. Os pimpolhos. E os filhinhos dos pimpolhos também. E também, né, a gente espera poder e continuar participando da comunidade. Sim. Porque
Agora como um casal É, também, agora né? como um casal. Mas, tipo, desde de que a gente decidiu que a gente ia casar, que a gente começou a organizar as coisas, por conta das coisas que tinham que ser organizadas, a gente meio que ficou um pouco ausente. Sim. E... Porque também a gente estava em busca desse sacramento. É. Então, de certa forma, ainda era para Deus, né? Sim. E daí, agora, casados, finalmente, devidamente, agora a gente vai poder voltar como um só. Sim, Isso é muito legal. servindo e estando em comunidade. Uhum. E é isso, gente. Espero que vocês tenham... Espero que aproveitem as nossas respostas. Sim, qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem conversar, a gente também fica à disposição. E é isso. E é isso. Beijos. Até mais. Onde estás também quero estar, ao teu lado quero ficar, meu Deus. Eu descobri qual é o meu lugar.